Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe você e a partir de agora muito mais do que tem sido abençoado até aqui. Aliás, é a promessa dele: eu sou o teu escudo e o teu galardão, o teu grandiosíssimo galardão. Então essa é a palavra que Deus me deu e o que eu tenho repetido a cada momento, a cada instante, no meu pensamento, no meu coração, eu tenho guardado essa palavra. Porque todas as vezes que vem ameaças, afrontas do inferno, essa palavra me garante segurança, me garante a vitória. E é isso que tem que acontecer com você também. Use a palavra de Deus, e você vai ver que a sua vida vai ser outra, completamente diferente. Graças a Deus. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando de disciplina. Porque fé é obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. E a obediência é por conta da disciplina. Deus tem regras, Deus tem leis, Deus tem palavra, Deus tem disciplina, ordem. E quando a fé não é colocada junto com a disciplina, então essa fé não vale de nada, é a fé demoníaca. A fé demoníaca. Se você que me ouve nesse momento está passando por muitas dificuldades, mas você transgride o seu coração, você violenta, você agride os seus sentimentos para obedecer à palavra de Deus, você está usando a fé inteligente, você está usando a fé disciplinar. A fé disciplinar. A fé que leva a pessoa a uma disciplina em tudo na vida. Em tudo na vida. Por exemplo, Jesus disse que se somos homens glutões, quer dizer, que comemos muito acima da necessidade, então é melhor que se coloque uma faca na garganta. Por quê? Justamente para disciplinar. Olha, você tem fé em mim, mas você tem que ser disciplinado. Não é porque você tem fé em mim que você vai viver a vida desordenadamente. Você vai viver uma vida de qualquer maneira, de libertinagem. Nós não podemos aproveitar a nossa liberdade que a fé nos dá para entrarmos no mundo da libertinagem, da desordem, do vamos que vamos. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte. A fé tem tudo a ver com disciplina. E se a sua fé não a conduz a uma disciplina bíblica, então a sua fé não vale nada. A sua fé é como a fé do demônio. O demônio tem fé, mas a fé completamente contrária à fé bíblica, à fé disciplinar, à fé da lei, à fé da palavra, da ordem. Essa é a realidade. Você vê, por exemplo, no templo de Salomão, por exemplo, nós estamos divulgando as regras para entrar no templo. Você sabe que para você ir a um determinado restaurante, que você vai sentar, vai comer, vai pagar, não é de graça. Tudo é pago. O estacionamento é pago, tudo é pago. Mas há certos restaurantes que você não pode entrar sem uma roupa adequada. Você não pode entrar de camiseta, dessas camisetas de shirt. Você não pode entrar de bermuda, de chinelo. Não, você tem que entrar de paletó. No mínimo de paletó. Então você tem que observar. Se você quiser, você quer comer a comida que lá tem, a comida especial que eles fazem, você tem que pagar o preço alto e, além do que, você tem que ir com uma roupa de acordo com o ambiente. Se você vai falar
com o presidente, se você vai falar com o rei, com a rainha, se você vai numa entrevista de trabalho, você está precisando de trabalho, você está desesperadamente precisando trabalhar. Você vai numa entrevista de trabalho, duvido que você vai botar uma bermuda, duvido que você vai de shortinho, ou calcinha apertadinha, ou uma roupinha sensual para tentar chamar a atenção. Não, eles querem pessoas profissionais. Então eu vou vestida de forma profissional. Eu não vou lá para me apresentar, para sensibilizar com o meu corpo aquela criatura que vai me entrevistar. Não, você vai de acordo com o ambiente em que você precisa, não é verdade? Pois bem, há muitas pessoas que estão me ouvindo agora que acham que podem ir no templo de Salomão de qualquer maneira, de chinelo havaiana ou de bermuda, de roupa indecente, enfim, e querem entrar lá no bate-papo. Pelo amor de Deus! As pessoas respeitam as disciplinas desse mundo, para um restaurante fino, para uma entrevista com o chefe, para uma entrevista com o presidente, enfim, uma reunião de conquista material, uma reunião onde você vai fazer negócio, você vai apresentar-se de bermuda? Claro que não, você vai com uma roupa decente, uma roupa social, porque você vai para negócios, você não vai para diversão. Mas há pessoas que querem ir no templo de Salomão como se vai numa festa qualquer, como se vai numa balada. Que há? E os obreiros, os levitas, todos os que trabalham lá no templo têm obrigação, têm ordens especiais minhas, eu estou mandando. Você, quando entrar alguma pessoa conversando, você tem o direito de chegar a essas pessoas e pedir para não conversar, porque o templo não é lugar de conversa fiada, não é lugar de fofoca, não é uma passarela. O templo é a casa de Deus, é o lugar de se encontrar com o Espírito Santo. E se não houver disciplina no templo, então não há disciplina, não há benefícios, não há nada. Não adianta nem ir no templo que não vai resolver nada. Se a gente não tiver uma disciplina na nossa fé, como é que nós queremos alcançar os benefícios da fé? A fé exige sacrifícios. A fé exige sacrifícios. Você talvez esteja acostumada nessas igrejas tradicionais, quando você entra, você conversa, bate papo, o pastor está pregando, o pastor está orando, o pastor está falando, o pastor está apresentando o outro pastor, e você está lá batendo papo, porque a conversa do pastor não tem nada a ver com o que você foi fazer lá. Então, você se acha também com o direito de conversar e bater papo. Mas na Igreja Universal não é assim, não. Na Igreja Universal existe uma disciplina, uma ordem. E que as pessoas não querem ir, paciência. Se você não quiser ir, paciência. Vá em outro lugar. Mas no Templo de Salomão, nós proibimos a entrada de celular, smartphone, tablet, iPod, telefone, máquinas de filmar, ou qualquer coisa dessa natureza. E ainda mais, dentro do templo é proibido conversar. Você não pode conversar com ninguém, porque lá não é um clube religioso, lá é um lugar santo. É um lugar de reverência. E eu estava, inclusive, lendo aqui no texto, quando Jesus chegou no templo e viu que eles vendiam bois, olha só, vendiam bois, ovelhas, pombas, e os cambistas lá sentados, etc. Jesus ficou revoltado, como eu estou revoltado nesse momento, revoltado. Porque há pessoas que estão reclamando da disciplina lá dentro do templo. Então, você que reclama da disciplina no templo, não vá no templo, não. Você está proibido no templo. Por quê? Porque você está reclamando da disciplina lá. Então, lá não é lugar para você. Você não tem vez lá. O templo é para pessoas que querem se disciplinar, aqueles que querem realmente ter um encontro com Deus, não para fazer um tour dentro do templo. O tour você pode fazer do lado de fora, mas do lado de dentro não. Do lado de dentro é respeito, é consideração, é temor para com o Senhor. Então, quando Jesus viu aqueles cambistas ali assentados, fazendo algazarra, quem toma aqui, toma lá, tá, é mais barato aqui, não sei o quê,
Jesus fez um azorrague com cordas e saiu expulsando e batendo, arrebentando, jogando cadeiras para um lado, cadeiras para o outro, bancos para o outro. Enfim, ele depois disse: não façais da casa de meu pai casa de negócios. Casa de negócio, ou lugar de bate-papo. Quer dizer, os discípulos imediatamente se lembraram que, como está escrito, o zelo de tua casa me consumirá. Se você não tem zelo pela casa de Deus, pelo templo, pela obra de Deus, se você não tem zelo pela casa de Deus, o lugar do sacrifício, onde está o altar do sacrifício, se você não tem respeito, não tem temor, como que você pensa que vai alcançar as bênçãos de Deus? Nunca, jamais, em tempo algum, eu posso lhe garantir que nunca vai acontecer nada na sua vida, porque se você não tem respeito para as coisas simples, como é que você vai ter respeito para as coisas mais espirituais? Se você não tem respeito para com o templo, para com a santidade do templo, para com as outras pessoas que vão lá para orar, para buscar a Deus, que vão naquele desespero, naquela aflição, naquela angústia, para buscar a plenitude do Altíssimo, se você não tem esse respeito, como é que você vai ter respeito para com o Espírito de Deus que você não vê? É a mesma coisa no casamento. Se você não tem temor, não tem respeito para com a sua esposa ou para com o seu marido, como é que você vai ter respeito para com Deus? Se você não é leal, não é fiel para com o seu marido ou para com a sua esposa, como é que você vai ser fiel para com Deus? Como é que você pode ser fiel para uma pessoa que você não vê? Se você não é fiel nem com aquela pessoa que você está do lado. Então, é isso que está faltando no nosso mundo. Há um mundo de desordem. As pessoas querem desordem, as pessoas querem bagunçar, as pessoas querem ficar livres, as pessoas querem fazer o que bem entenderem, não querem dar obediência, não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso que essas pessoas não recebem nada, estão há tantos anos na igreja. Mas eu estou há 20 anos, 15 anos, 50 anos, não interessa quantos anos você está, se você é uma pessoa rebelde, se você é uma pessoa que vive nessa desordem espiritual, desordem moral, como é que você vai querer receber o benefício espiritual? Não tem nada para você. Portanto, você que me ouve, eu quero que essa mensagem seja espalhada e que todo mundo saiba, porque nós não estamos fazendo questão das pessoas de encher o templo. Nós não fazemos questão de número, nós fazemos questão de qualidade, de pessoas que realmente querem. Pessoas que realmente querem Jesus, pessoas que realmente estão buscando a verdade, pessoas que realmente têm sede e fome da verdade. Essa é a realidade. Você, minha amiga e meu amigo, tem que tomar essa providência imediatamente. Se você é um membro que está assistindo no templo e você se sente agredida por conta das pessoas que estão sentadas ao seu lado e conversando e bate-papo para lá e para cá, por favor, você tem o direito de pedir para que elas fiquem caladas. Você tem o direito para que elas, de dizer-lhes: olha, por favor, aqui não é lugar de conversa, aqui não é lugar de risinho, disso e daquilo, de brincadeira. Se você é um membro do templo, se você assiste no templo, então você tem esse direito de cobrar das pessoas respeito e temor. E se por acaso as pessoas não derem ouvidos, então você comunique-se com o levita para que ele venha tomar providência. E se o levita falar e a pessoa não obedecer, então o levita vai chamar o segurança que vai colocar aquela pessoa para fora, vai expulsá-la, vai tirá-la dali e não vai permitir que ela volte mais. Essa é a realidade. Então, nós temos essa disciplina e ela vai continuar, vai permanecer até a vinda de Jesus. Depois que Jesus vier, vocês podem fazer com o tempo que vocês quiserem. Mas enquanto ele não vier, nós vamos manter o zelo da casa de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, vai ouvir agora vários testemunhos de pessoas que foram agraciadas com o milagre da transformação. Assim como Jesus transformou num dia de casamento, numa festa de casamento, a água em vinho, ele transforma também os casamentos da água para o vinho. Veja o que aconteceu na vida dessas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, né? E assim, ciumenta ao extremo. Então, tudo que ele ia fazer, eu tinha desconfiança.
Eu percebi assim que até as amizades quando eu era criança eu tinha ciúmes. Então eu fui para um relacionamento que me deixou pior do que eu era, né? Então assim, um machismo, entendeu? De você não vai mandar em mim, você não tem que saber onde eu tô. Então a falta de diálogo, né? Eu cobrava muito, então tudo isso que eu vivi lá atrás, eu trouxe para esse relacionamento. Então, eu tinha medo de perder. Eu já gostava muito dele, era totalmente diferente do que eu tinha vivido. Era a pessoa que eu tinha certeza que era ele, só que eu tinha medo de perder. Então, o ciúmes ficou pior. Então, assim, chegou um dia que a gente brigou e eu cheguei a tirar minha aliança, eu falei, eu não quero mais, e saí. E aí me deu um desespero. Eu falei, eu não posso perder, eu não posso perder. Eu também vim de um relacionamento longo e que, de uma certa maneira, esse relacionamento me colocou um certo complexo de inferioridade. E a maneira de eu reagir a esse complexo era realmente buscando a atenção. O fato de ser elogiado, o fato de ser querido pelas outras pessoas, me fazia bem. E eu fazia questão de mostrar isso para a Marcela. Que só tinha um problema. Que era um ciúme, doentio. Tudo que ele ia fazer, eu achava que ele estava procurando alguém. No fundo, eu sabia que não, mas eu sabia que ele queria atenção. Eu dava em casa, mas era diferente. Então, assim, a gente vivia de aparências. Ninguém sabia do que a gente vivia dentro de casa. Para fora, todo mundo achava, nossa, como eles se dão bem, né? Mas dentro de casa era cão e gato. Eu vim pedir orientação, falei, olha, como que eu faço, né? E ali eu comecei a realmente, assim, a aplicar. Então, a gente vai errar, só que os dois eram tão orgulhosos que não sabia nem pedir desculpa, nem perdão. Então, eu via que, assim, às vezes passava um tempo, eu errava de novo, mas eu já pedia perdão. Falei, olha, eu estou tentando mudar, né? E ele também foi mudando. E percebi que eu ia perdê-la também se alguma coisa não mudasse dentro de mim. E buscando a ajuda, uma das primeiras ajudas que eu recebi foi justamente essa. Se você não mudar o que você é, o resultado também vai continuar o mesmo. Essa foi a primeira palavra de ajuda que eu recebi. E eu comecei a buscar essa mudança. E como o meu problema estava muito relacionado com a questão de atitudes, eu tive que mudar as atitudes, os costumes, a maneira de tratar o sexo oposto. Hoje eu sei quem eu sou, independente até mesmo do que a Marcela vai dizer para mim. Seu nome? Renato. Fabiana. Como que era e o que mudou, Fabiana? Então, bispo, antes de chegar ao tratamento, eu era uma pessoa muito angustiada, né? Cresci num ambiente totalmente desvalorizado. Meu pai era viciado em jogos, né? Ele trabalhava e o dinheiro todo dele, ele sumia durante dias assim, gastava todo o dinheiro dele, e minha mãe que tinha que se virar com a gente, né? Então, é um lar destruído, muitas brigas. Eu cresci com essa coisa de eu nunca vou casar, porque eu não quero passar pelo que minha mãe passou, né? Então, eu era angustiada. Era um trauma que se trazia. Era muito depressiva, eu me colocava lá embaixo. Para mim, eu não tinha valor, né? Eu vivia por viver. Então, eu cresci assim, para mim, se eu vier a gostar de alguém, eu vou ficar por ficar, mas casar, nunca. Não queria passar pelo que minha mãe passava. E vocês, quando se conheceram, você estava ainda assim ou já estava curada? Eu já estava curada. Você teve uma vida complicada também. Parece até, assim, brincadeira, porque a minha situação era igual a dela. A gente não se conhecia. O meu lar também era destruído. A minha mãe sofria com isso. Havia agressão verbal e até aconteceu de ter agressão física também. Às vezes eu pegava a minha mãe chorando devido à situação que tinha em casa. Meu pai vivia cheio de amante, tinha uma amante em frente de casa. Então, assim, eu não dava valor também à vida sentimental nem nada. Eu achava que aquilo era normal. Até eu achava que ia ser igual ao meu pai, porque via meu pai fazendo aquilo e minha mãe aguentando aquela situação. Assim você conheceu o tratamento? Isso, conheci o tratamento da cura interior desta forma. Inclusive, no primeiro dia que eu fui nesse tratamento da cura interior, eu vi a minha esposa de longe. Só que eu vi, achei ela bonita, mas ficou naquilo mesmo. E com o tempo na frente, as coisas foram acontecendo e eu fiquei sabendo que ela estava interessada em mim. Perguntei para ela, ela me falou que sim,
e começamos a fazer o tratamento junto. Começamos a seguir toda a direção que foi passada no tratamento, colocar em prática, e a gente chegou a se casar. E graças a Deus, o trauma que a gente tinha, pelo menos da minha parte, da dela, dos familiares, da destruição em casa, a gente superou tudo e vimos que é totalmente diferente quando a gente segue a direção que é passada aqui nesse tratamento da cura interior, que pode acontecer tudo diferente na nossa vida. Que bacana, você estava no tratamento buscando a cura, ficou curada e já encontrou ele, se casaram, quer dizer, todo o seu sonho se realizou. Foi no momento certo, né, bispo? Eu tive que me curar e me permitir ser feliz, né? Então eu vi que dia após dia fazendo tratamento, eu vi que tudo estava mudando dentro de mim. Eu senti paz, né? Eu estava me sentindo mais valorizada. Eu aprendi que eu tenho valor, né? E tudo foi mudando. Então, no momento certo, ele apareceu. Hoje, felizes, quanto tempo de casar? Vai fazer 15 anos. Quer dizer, sonho realizado, tanto na sua vida como na dele também. Com certeza, valeu a pena. Começamos a fazer junto e faz 15 anos que a gente está nessa jornada aí, mais e mais, porque vale a pena seguir a direção do tratamento. Fruto do tratamento da cura interior. Com certeza, só felicidade. Parabéns. Deus abençoe. Ele buscou pelo nosso casamento, que nosso casamento era destruído, ouvia traições da parte dele. No momento mais difícil da minha vida foi quando eu peguei ele com outra. Foi a destruição. Se você amava, por que você traía? Eu não tinha naquele momento uma explicação, acho que a gente tinha tantas brigas, discussões, palavras que agrediam um outro, e nesse momento eu peguei e traí a minha esposa. Eu agredi ele, até então eu peguei uma faca, o irmão dele pegou essa faca, porque eu ia furar ele por trás, ele estava na pia, que a gente estava brigando muito, aí então o irmão dele viu aquilo, catou a faca da minha mão. Só que até então eu fui embora, fui para a casa dos meus pais, fiquei mais ou menos 1 mês lá. Só que até então a gente voltou, mas as brigas continuou, a traição continuou, que ele ficou me traindo mais ou menos uns 2 anos. Era um escape que eu tinha que procurar para minha mente, porque a minha mente era totalmente perturbada por conta da situação que a gente vivia dentro de casa. Então, eu saí para fora, para procurar algo fora, para me procurar preencher a minha mente, que estava totalmente transtornada. Cheguei na terapia do amor, nessa situação, ouvi a palestra, aí coloquei em prática o que eu ouvia. Aí eu fui mudando aos poucos, aí chegando em casa, ela via a minha mudança. Aí então, nesse dia eu peguei e chamei ela para ela participar da palestra de terapia comigo. Você fez a terapia sozinho por quanto tempo? Eu fiz a terapia sozinho, eu fiz 2 anos, sozinho. Por que você não queria vir com ele? Porque eu não acreditava. Mas eu falava assim, mas o que está acontecendo? Porque está chegando em casa com rosas, era algo que ele não fazia. Ele não saía mais para a noitada, ficava em casa comigo. Eu estava mudando, eu já estava mudando. Minha mente já estava mudando, meu coração já estava mudando. Então, eu já estava sendo uma outra pessoa do que eu era antes. Eu vi essa mudança. Foi quando eu decidi vir junto com ele. Aí, sim, aí a gente começou a colocar em prática. Ele já tinha colocado em prática, né? Aí faltava eu. Foi quando aconteceu mesmo a mudança no nosso casamento. Foi quando a gente veio a casar. A gente não era casado, a gente morava junto. Aí a gente foi nova vida. Algo que a gente não teve namoro, não teve nada disso. A gente começou a namorar. A gente se conheceu depois que a gente começou a fazer a terapia do amor. Aí foi onde a gente se conheceu. E hoje a gente é feliz. Eu hoje não jogo mais na cara dele que ele me traiu. A gente não briga mais. Nada disso mais acontece. Eu tive que chegar aqui e ralar na terapia do amor para mim conseguir a minha felicidade, que eu consegui aqui. Seu nome? Francisco. Elis. Como que era e o que mudou? Minha vida foi destruída desde o casamento dos meus pais, né? Eles se separaram assim que eu nasci. E a vida inteira eu sofri com a separação deles. Morava com a minha avó. Depois eu cresci. Muito cedo eu me casei, primeira vez. Tive meus filhos e eu fui trocada por uma mulher mais velha que eu, né? E ali eu tinha 2 filhos já e eu fiquei sozinha. Foi destruição em cima de destruição. Aí depois eu tentei um novo relacionamento
onde eu tive mais 2 filhos, eu fui largada de novo. E criei esses filhos sozinha, os 4. E depois eu acabei caindo numa depressão profunda. Profunda, assim, de não querer nada. Fiquei, eu acho que 1 mês em cima da cama. Depois disso, eu voltei para o Rio Grande do Sul, meu estado natal. E lá eu deixei os meus filhos e voltei para São Paulo para melhorar a vida, que eu morava aqui, né? E aí eu conheci uma pessoa, que eu tive um relacionamento de 6 anos, e essa pessoa usava, envolvida com drogas, e eu acabei experimentando, acompanhando, né? Né? Aí eu acabei caindo no vício. E dali eu pensei que coisas que eu nunca imaginava na minha vida que eu fosse usar, andar no meio que eu andava. Que droga você usava? Cocaína. Quanto tempo usou? Eu perdi a noção até do tempo, para falar a verdade. O que você perdeu para o vício? Eu perdi os meus filhos. Eu perdi a minha dignidade. Para sair desse relacionamento, eu tive que me prostituir. Para poder ter a droga? Não para poder ter a droga, porque eu queria sair de perto dele. Sabe, eu vivi uma situação assim que meus filhos eram humilhados também, né? Inclusive eu tentava esconder, ele chegou a falar para eles, né? E os meus filhos perderam o respeito, eu perdi a guarda dos meus filhos, enfim, eles estão com minha mãe. Mas, assim, foi uma derrota total isso daí para mim, entendeu? Aí eu nunca imaginei viver aquilo, os lugares onde eu passei, as pessoas com quem eu convivi. Esse foi o momento mais difícil ou houve um momento pior? Foi o pior depois, assim, que eu conheci ele, né? A gente tentou se juntar, se unir para melhorar de vida. E por mais que a gente tentava, por mais que a gente se gostava e um entendeu o problema do outro, tudo que um sofreu, né? O outro sofreu muito parecido. E a gente se juntou para tentar se ajudar. E a gente não conseguia, bispo. Você tinha muitos problemas também? Sim, desde a infância, né? Os casamentos dos meus pais se separaram, eu era muito novo. Eu tinha 9 anos de idade. E eu perdi a minha infância, né? Perdi minha adolescência. Muito cedo eu conheci as drogas, o álcool. E desde então minha vida foi um fracasso, né? Entrei no mundo do crime. Andava com quem não deveria, com gente pesada mesmo, assim, no mundo das drogas, no mundo do roubo. Eu me perdi totalmente. Vocês chegaram juntos no tratamento da cura interior? Sim. O que mudou? Tudo. Hoje a gente tem paz, a gente tem vida, a gente não depende mais de droga nenhuma. Liberta você? Liberta totalmente. Ele também? Ele também, graças a Deus. Hoje vocês vivem bem? Nós vivemos bem, a gente vive assim como um casal de namoradinha. As mágoas, os traumas, as coisas do passado? Nada, bispo, assim... Foi apagado? Foi apagado, como se eu tivesse nascido depois que eu cheguei aqui e minha vida mudou totalmente. Você também se transformou? Liberto, total, me transformei. O meu passado foi enterrado, assim, eu não tenho mais nada, eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva da minha mãe, eu não tenho mágoa do meu pai... Eu sou liberto, totalmente liberto. Fruto desse tratamento da cura interior? Com certeza, bispo. Hoje a gente olha assim para a cara do outro e parece que até nem se reconhece. É outra pessoa, a pessoa que a gente via quando se conheceu, que a gente acreditava que um amava o outro. É essa pessoa que a gente consegue ver nesse tratamento. Graças a Deus. Você viu como Deus é grande? Como Deus faz um milagre? Vê que a pessoa fez a parte dela, ela se adaptou à disciplina, à ordem, ela se adaptou àquilo que foi ensinado, ela obedeceu os ensinamentos, a disciplina, e por causa disso, elas foram abençoadas. Nós vamos ficando por aqui, e neste domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor em todo o Brasil, excepto lá no Templo Maior, lá no Rio de Janeiro. Nós estaremos lá
Renato e eu estaremos lá orando pelo povo. Vai haver muita gente, milhares e milhares de pessoas. Então, nós não temos condições hábeis para participar da Santa Ceia neste domingo, apenas lá no Templo Maior, no Rio de Janeiro. Mas o bispo João Leite estará fazendo a Santa Ceia no domingo seguinte. Portanto, excepcionalmente lá no Templo Maior, quando nós estaremos neste domingo, pela manhã, às 10 horas da manhã, e também sábado, primeiro no sábado, às 6 da tarde, naquela reunião especial do Itelimem, dos homens, apenas para os homens que querem usar a inteligência para alcançar os lugares altos que Deus tem prometido para o seu povo. Então, 6 horas da tarde, neste sábado, nós estaremos aí no Templo Maior, no Rio de Janeiro. E também no domingo, às 10 horas da manhã, naquela reunião do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.